conseguiu. Então, é muito difícil, é quase impossível. Ele já falou que pode fechar os escritórios no Brasil. Daí tá bom, você multa aqui, não tem nada para executar, é aquela coisa do ganhou, mas não levou. Eu ainda acho que essa coisa vai esfriar, daqui a pouco é a minha impressão. E o ponto 3 é essa coisa dos deputados ali falando bastante, mas eu não estou escutando os senadores. E por que eles são importantes? Porque é eles que têm a responsabilidade de fazer essa balança internacional. Como ele está em outro país, é uma empresa importante que está em outro país, é do Senado a responsabilidade constitucional de fazer esses debates internacionais e de conversar com o Supremo Tribunal Federal. Fala muito sobre críticas indevidas às instituições. E tem muita gente que faz mesmo, que passa do limite. Agora, o Senado é o local apropriado para esse debate. Lá é o berço do Senado para que isso aconteça. E eu não estou vendo os senadores falando muito, não. Um ou outro ali, mas os senadores é que tinham que se pronunciar de fato sobre esse assunto. Agora, 4h45, Manu. Vamos lá então conversar com o nosso convidado. O Mark já até adiantou, estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Marcelo Senise, que é organizador de um congresso que vai acontecer nos próximos dias aqui em Curitiba, mas é um especialista também em inteligência artificial, em mídias digitais. E você que acompanha o Henrique Notícias Opinião bem sabe, né? O uso e o papel da inteligência artificial nas eleições deste ano será um dos grandes temas desse pleito eleitoral. A gente já falou sobre isso em outros momentos por aqui e esse vai ser um dos assuntos que vamos ter também no Compol, que é este congresso que vai acontecer aqui na capital paranaense no dia 15 e no dia 16 de abril. Nós estamos recebendo o Marcelo Senise, então seja muito bem-vindo também aqui ao nosso estúdio. Já conta um pouquinho pra gente, né, dessa discussão que acho que vai crescendo cada vez mais com esses assuntos, como esse, por exemplo, que a gente estava trazendo. Eu que agradeço, quero dizer, na verdade, você trouxe a RIC para a nossa vida, né? Eu estava justamente lá no meio de Brasília, no meio da briga pela regulamentação de uma lei mínima, né? De uma norma mínima para o uso da inteligência artificial. E assim, estamos vivendo momentos muito complexos, né? Momentos disruptivos. Pela primeira vez eu escutei uma opinião um pouco mais equilibrada sobre o assunto, né? E acho que você está cobertíssimo de razão. É a primeira vez que eu escuto alguém com uma posição equilibrada sobre o assunto. Na verdade, eu tive alguns problemas no meio desse caminho, né? Antes da gente entrar na questão do Compol, aproveitando essa esteira da discussão do Alexandre de Moraes, na verdade a gente tem um problema sério, que a gente tem um Congresso Nacional silente, né? O problema do desequilíbrio que a gente tem vivido é a falta de legislações claras, de legislações que estejam dentro dos nossos tempos, dentro das necessidades dos nossos tempos, né? E a gente vê um Congresso Nacional cada vez mais amorfo, cada vez mais sem liderança, cada vez mais sem iniciativa, né? Eu falo isso porque, voltando um pouco no tempo, eu comemoro esse ano 35 anos de mercado, né? Sou quase um ancião no mercado, apesar de ter só 51 anos. E você pegou bem a revolução do mercado, né? Não, eu peguei toda a transformação, o início da internet, e eu sou old school, né? Foi exatamente isso que me guindou nacionalmente, porque eu fui um dos primeiros a migrarem pro digital, né? E agora, novamente, sou um dos primeiros a migrar para a questão da inteligência artificial. O que acontece? Em outubro, o que é o Compol? Compol é o Congresso de Comunicação Política Institucional, que é o evento mais importante na área do marketing político, na área do marketing institucional, né? Quando a gente está falando de política, a gente não está falando necessariamente de política eleitoral. Estamos falando da questão da comunicação pública, né? E é um evento onde todos os grandes marqueteiros, os grandes jornalistas, os grandes operadores da comunicação política se reúnem. Em outubro, eu uso inteligência artificial, estou só historiando para que quem esteja nos ouvindo entender como chegamos até aqui. Como chegamos até aqui. Em outubro, nós tivemos um dos maiores compols que já existiram, que foi de Belo Horizonte, né? Na terra lá do meu amigo Fred Pirillo. E nesse compol havia um desassossego. Eu uso inteligência artificial desde 2018. Né? E inteligência artificial aplicado à comunicação política. E aí como nós trabalhamos diretamente com isso, nós sabemos exatamente o que a gente consegue fazer.
começamos a ficar extremamente desassossegados, o mercado inteiro ficou desassossegado. Nós tivemos há 6 anos atrás um problema seríssimo, porque está todo mundo preocupado com a desinformação, com a deepfake, com a manipulação de imagem. E aí eu trago uma coisa para reflexão. Há 6 anos atrás, a inteligência artificial colocou a maior democracia do planeta, que é a americana, de joelhos com a eleição de Donald Trump. E não foi usado deepfake. Não foi usado manipulação de imagem. O problema da inteligência artificial não está baseado na questão das deepfakes. As deepfakes é a ponta do iceberg. Nós temos falado isso e estamos falando de coisas seríssimas, né? Colocou, alguns meses depois, a democracia mais antiga da era moderna, que é a inglesa, de joelhos. Agora, recentemente, a gente viu o que a inteligência artificial fez com a Argentina. Entretanto, o Congresso Nacional, de maneira irresponsável, simplesmente não trouxe o debate. A gente não entende qual é a dificuldade e qual é a resistência de haver um debate sério dentro do Congresso Nacional, porque nós não temos solução. O que nós queremos é discutir o assunto. E aí o que aconteceu? Nós, em outubro, decidimos criar a AIRIA, que é o Instituto Brasileiro para a Regulamentação da Inteligência Artificial. Eu comecei a escrever um monte de artigo pelo país todo. Os grandes veículos, os jornalistas encamparam essa minha campanha, né? Tivemos aí grandes estrelas, Estado de São Paulo, vários, inclusive a Jovem Pan. A Jovem Pan foi grande parceira nesse processo. E conseguimos fazer uma audiência pública no Congresso Nacional, a primeira audiência pública sobre o assunto. O que aconteceu? Alguns dias antes, o ministro Alexandre de Moraes, fez algumas declarações, que foram declarações que me soaram como uma autocracia, umas declarações que realmente me incomodaram profundamente. Quem conhece minha história, né? Eu sou o cara que liderei o voto aos 16 anos na Constituinte, foi assim que eu entrei na política, né? E isso me incomodou de maneira muito profunda. E ele dizia nas declarações que quem usasse inteligência artificial ia ser caçado. E aí eu perguntei, dentro do Congresso Nacional, eu sou italianão, né, gente? E aí eu sou um cara muito apaixonado, e aí a minha voz é grave, eu falo alto. E aí eu dei algumas declarações que foram declarações que acabaram ganhando grande repercussão nacional, né? Grande repercussão nacional. Porque aí eu questionava o ministro Alexandre de Moraes. Quer dizer que se eu usar o Waze na minha frota de veículos, na minha campanha, minha candidatura vai ser cassada? Se eu usar o Google para fazer uma pesquisa, a minha campanha vai... O autocompletar do meu celular, porque isso tudo é inteligência artificial. Rede social, só para concluir, e aí isso aconteceu e ganhou grande proporção. E que surpreendentemente, e aí a gente tem que fazer o meia-culpa, né? O TSE nos deu um passa-moleque, entendeu? Mas assim, de primeira grandeza, e eu reconheço meu equívoco nessa questão, porque nos chamaram e perguntaram qual é a solução. Nós fizemos um conjunto de 13 propostas. Essas propostas foram levadas, 6 delas foram absorvidas. Foi feita uma audiência pública do TSE, que geralmente é feito só com os partidos políticos, para toda a sociedade. O TSE deu um show de democracia. E esse é o fato, né? E aí não tem paixão política, não tem direita ou esquerda, né? Na questão que a gente está debatendo sobre essas declarações, sobre a questão dos juízes, existem, e aí por isso que eu disse que eu fiquei muito satisfeito em ouvir, porque para mim os dois lados estão bem errados, né? O primeiro, assim, eu acho que há um excesso de posicionamentos, que são posicionamentos equivocados, mas também entendo que isso está sendo feito também por falta de legislação. E aí eu entendo que a responsabilidade e o problema recai em cima do Congresso Nacional. A segunda questão é que não dá para admitir também que um empresário americano, sul-africano, quem quer que seja, discuta decisões que são do nosso Supremo, porque isso ameaça a nossa soberania nacional.
né? Por outro lado, ainda não houveram fatos, a gente está numa guerra fria, né? Eu vou te investigar, você vai me atacar, mas eu não te ataquei. Não existe crime sem ação. Pode haver intenção? Pode haver, mas o fato ainda é só pueril e por enquanto estamos vendo só um circo com um picadeiro enorme. Agora, é um grande problema. Eu entendo que isso, a gente está vivendo um momento polarizado, e aí depois, se a gente tiver um tempinho a mais, a gente explica o que está acontecendo, que é responsabilidade da inteligência artificial, inclusive, porque essa polarização política, ela é responsabilidade das redes sociais. Isso no mundo todo, né? Há uma diálise social, as redes sociais. Por quê? Porque ela entrega, o efeito colateral dela é a formação de bolhas, né? E essa posição vai insuflar tremendamente uma situação que já está extremamente grave. E eu, como sociólogo, querendo ser marqueteiro, eu me preocupo muito com o rumo dessa história. Agora, Senise, de maneira mais curta, porque o nosso tempo infelizmente é curto, mas eu queria falar sobre bolhas em redes sociais. Esse dia eu estava conversando com gestores de uma grande empresa aqui do Paraná, uma das maiores do estado, no Media Training, e eu falei sobre bolhas em redes sociais, eles desconheciam o fato. Eu estou falando de gestores de uma grande empresa do estado, porque eles faziam parte de algumas bolhas, mas não se reconheciam dentro delas. Há uma certa arrogância, e eu tenho certeza que quem está me escutando vai entender agora, das pessoas não admitirem isso. Não, eu sou inteligente, eu não estou em bolha nenhuma, mas às vezes está. Eu queria que você falasse sobre isso. Então, o que acontece? A bolha é como se fosse uma sala fechada com várias pessoas e que uma reforça o pensamento da outra, né? Uma reforça a crença da outra, e isso começam a haver distorções que são distorções extremamente profundas, né? Por quê? Porque aí as opiniões ficam dissociadas da realidade, né? E por outro lado, que a rede... Vamos entender o que acontece, minha gente. O que a rede social quer? Ela quer audiência, né? Então ela vai te entregar o que você mais quer e o que você mais detesta. É assim que ela vai criando audiência, porque ela te prende ali. E isso criam as bolhas, né? Por questão das bolhas, as pesquisas eleitorais não são, pela metodologia atual, elas não são mais factíveis de darem certo. Por isso tantos erros, né? E por aí vai. E as pessoas estão em bolhas, e são bolhas enormes. Como reconhecer uma bolha? Bom, você tem várias formas. É porque você tem bolhas que são bolhas estruturadas, que são essas mais radicais, e você tem as bolhas, por exemplo, quem mais, isso é pesquisa, estou falando de questão acadêmica, quem mais transita fake news pela rede? São os idosos. Eles estão extremamente dentro de bolha, eles falam muito pouco, mas eles são os vetores que estão transmitindo essa epidemia das fake news, por exemplo. E vamos lá, você acha que essa eleição 2024 finalmente é a eleição em que a rede social vai definir os candidatos que vão sair vencedor? Não, na verdade isso já aconteceu na eleição passada e na eleição retrasada. Existe uma pesquisa do Data Senado que mostra que 68% das pessoas ela se informam muito mais pela rede social do que pelos métodos tradicionais, né? A audiência sobre matérias políticas é infinitamente superior do que do horário eleitoral. Então isso já acontece. A questão nós teremos a eleição mais sangrenta de todos os tempos. Ainda mais? Mais sangrenta. E mais perigosa, porque assim, o que acontece? Minha gente, a questão da inteligência artificial é uma coisa gravíssima, ela é séria, ela é uma coisa importante. E a gente tem que entender que a inteligência artificial, ela é uma ferramenta. Ela não é boa nem ruim, né? Ela pode ser usada de maneira boa ou ela pode ser usada de maneira maliciosa. Não é questão de saber, porque assim, um bandido com uma chave de fenda, ele perfura um pulmão. Ele sabe o que está fazendo.
A chave de fenda foi feita para isso? Não, ela foi feita para desatarrachar um parafuso de fenda, embora também sirva para várias aplicações, como parafuso Phillips, ou como... Então, a questão não é a ferramenta, a questão é o uso que ela é feita. Senise, mas vamos lá, vamos desdobrar, você é da velha guarda, deve ter pego aí aquela época dos jornais apócrifos, e aí batia a polícia, aprendia num galpão. Também era uma ferramenta mal utilizada para espalhar justamente fake news. Como não é normal do processo, a gente vai aprendendo. Na verdade, fake news existe desde que o mundo é mundo. Né? Nós temos os primeiros registros lá na Mesopotâmia, que quando estava chegando carregamentos novos, os comerciantes jogavam os boatos que estava vindo uma tempestade, todo mundo corria nos depósitos, esvaziavam os depósitos para eles poderem comprar mercadoria nova. Então, assim, na verdade vai mudando o meio, e o nosso meio, por exemplo, as armas. Você tinha a zarabatana, depois e por aí vai, e ela vai aumentando o seu poder, né? Mas é tudo arma. A questão da fake news ou da maldade na eleição existe desde que existe eleição. É o jornal apócrifo, é a pesquisa adulterada, aquela equipe do mal que tira os cartazes dos outros e por aí vai. São aqueles jornais que são comprados e são tendenciosos, que colocam... Então, assim, isso vai de ponta a ponta, né? O que acontece hoje? Com o advento das redes sociais, isso simplesmente mudou-se a forma de fazer, e o poder de alastro é muito maior, né? E com a inteligência artificial isso é muito maior, mas infinitamente maior. Dá um exemplo. Hoje você não precisa mais de impulsionamento. Você tem hoje aplicativos de IA que acham o seu público e que entregam o que você precisa, sem você precisar usar o impulsionamento das redes, sem usar o disparo em massa. Ou seja, se eu sou, por exemplo, a favor do aborto, sou progressista a favor do aborto. Exatamente. A IA vai achar a ferramenta para acessar esse público. Se eu for contra, da mesma forma. Muito pior. O que eu falo muito, né? Isso na minha palestra no Compol, eu trago isso de maneira muito clara. Eu uso uma plataforma que é o que tem me dado vitórias desde 2018. Eu não perco uma eleição desde 2018, né? E faço muitas. E não é muito talento. Claro que assim, um pouco é sorte, um pouco mas enquanto os meus colegas marqueteiros estão com uma bússola de agulha, de pontas de agulha, eu estou usando GPS. Entende? Então, assim, a aplicação da IA, para as pessoas entenderem, o que é a IA, gente? Ela ela criou uma forma de fazer grandes processamentos de informação. Qual é o perigo dela? Do mesmo jeito que a ciência mapeou o genoma humano, né, e que foi uma revolução na ciência, a inteligência artificial mapeou a emoção humana. Eu, como sociólogo, é muito chocante isso, mas nosso comportamento é matemático. O nosso processo de escolha é límbico. Ele está antes da razão. A gente decide em cima de memória afetiva. Por isso que o neuromarketing... Prever a sua decisão. Prever, exatamente. Ela consegue saber o que você vai decidir. E com precisão. Assim, a gente olha assim, é meio assustador, mas é isso mesmo, minha gente. Então é importante falar, Senise, para até ir concluindo, que as pessoas imaginam IA, né, filme do Spielberg, um robô que vem de outro planeta, nada disso. Algo muito distante, são coisas que já estão no nosso dia a dia. A gente usa IA há muito tempo. E todos os dias, e o tempo inteiro. E a gente produz rastro digital a hora que a gente acordou. Você falou perto da sua Smart TV? Você está sendo escutado. Você falou perto do seu celular, você está sendo ouvido. Aí todo mundo fala, eu falei que de chuva e me apareceu uma propaganda de guarda-chuva. Exatamente. Acontece muito com viagens, né? Muito com viagens. Um destino, começa a aparecer passagem. Exatamente. Isso é inteligência artificial, e nem é uma inteligência artificial refinada. Agora imagina na política. Você consegue saber com quem você precisa falar, como você precisa falar, quais são os fatores decisórios e aonde estão essas pessoas. Imagina o poder disso,
Né? Imagina a Jovem Pan com o poder de você vai ter uma notícia, você poder dar essa notícia exatamente para o público que tem interesse nessa notícia. Você vai ter a maior audiência do planeta. Né? E é isso que é a questão da IA. Isso é positivo? É positivo, porque nós, enquanto comunicadores, marqueteiros, jornalistas, o que nós buscamos? Nós buscamos a audiência. Sim. Né? E antes era aquela questão de massa, né? da TV que jogava só informação. Hoje é a questão de relacionamento. Só que com a IA você tem a questão de relacionamento com quem você sabe que quer se relacionar. De maneira segmentada. Entendeu? Você não perde mais tempo paquerando aquela mulher casada. Você já vai direto. Você vai na solteira que tem interesse em se relacionar. Contigo, inclusive. Para terminar, uma preocupação que eu tenho muito sobre as leis que estão sendo desenhadas. É importante ter uma regulação? É importante. Mas a minha preocupação é quem regula, quem vai dar o enter disso pode, isso não pode, porque é um cuidado que tem que ser muito bem pensado. Olha só, esse é o grande problema. O Congresso Nacional tem que se debruçar em discutir a questão da inteligência artificial. Isso é uma questão relevante, importante. Eu digo mais, é imperativo, minha gente. É imperativo, a gente tem que pressionar o Congresso. Porque tem que haver um debate, não tem solução certa. Agora, nós hoje temos uma legislação mínima, foi o que a gente conseguiu fazer. Né? A ministra Carmen Lúcia, ela foi fantástica nesse processo, porque assim, não foi uma autocracia, isso foi profundamente debatido no tempo que se tinha, como se tinha, uma vez que o Congresso Nacional comeu bola. Né? Então hoje a gente tem uma questão mínima, porque a nossa soberania, a nossa democracia estava realmente ameaçada. A gente podia ser tomado por uma Big Tech, por um outro país. Vocês lembram que os Estados Unidos, quem financiou a campanha do Trump na questão das redes sociais foi a Rússia. Né? Olha a gravidade disso, minha gente. Agora, imagina a nossa democracia, que é uma democracia jovem, é uma democracia que ainda vem num processo de busca de fortalecimento, embora eu acho que a nossa democracia é uma democracia que aos trancos e barrancos ela está saudável. Né? Por quê? Porque as instituições ainda estão funcionando, existem excessos, nossa legislação é atrasada. Enquanto não se houver uma reforma política decente, a gente vai continuar tendo problemas dentro do arcabouço político. Mas enfim, existe hoje uma legislação mínima. É suficiente? Não é suficiente. Vai resolver? Ela vai atenuar. Resolver não vai. E sobretudo por quê? Porque hoje você tem o chamado neurobot, que são robôs dotados de persona, que tem rede social, que namora entre eles. Se você ligar, eles atendem. E falam, olha, não posso falar agora, por favor, me manda mensagem. Não tem como ser detectado. E aí eu digo mais, tecnologia só se combate com tecnologia. É igual cartão de crédito, minha gente. Cartão de crédito em 10 anos, quantas vezes mudou a tecnologia? Era fita magnética, depois chip, agora aproximação de celular. Isso faz parte do processo. É enxugar gelo? É enxugar gelo. Mas se o gelo não for enxugado, a sala, o quarto vai estar todo molhado. Senise, para a gente encerrar, porque já estouramos aqui o nosso tempo no RIC Notícias e Opinião, mas fazendo aquele convite para o pessoal que tiver interesse de participar dessas e outras discussões que vão acontecer no Compom, né? O Congresso de Comunicação e Política que acontece aqui em Curitiba, dia 15 e 16 de abril, faz como? Então, olha só, gente, foi uma luta, graças a Deus a gente conseguiu trazer para Curitiba. Eu acabei de mudar para Curitiba, tem 4 meses, né? 5 meses, estou apaixonado pela cidade. Apesar que ela me deixa meio bucólico, né? Esse clima dela me deixa mais... E o mercado, na verdade, me presenteou em trazer o Compom para Curitiba, né? Por causa dos meus 35 anos de mercado. Na verdade, eu sou um veterano, né, na área. O Compom é o evento mais importante na área de comunicação política. Ele é focado para políticos, gestores de comunicação, jornalistas, candidatos. Os candidatos vão ter a oportunidade de aprenderem o traçado da comunicação, que é a coisa mais importante de uma campanha.
né? São quase 40 palestrantes. A ministra Carmen Lúcia está vindo abrir o Congresso, né? Que é outra sinalização que o TSE está dando de se aproximar, de abrir a conversa, de se abrir a sociedade. As inscrições estão abertas, corra, porque assim, vai ser no canal da música, embora seja um teatro muito grande, de quase 1000 lugares, né? A procura está enorme. A gente fechou aí uma parceria com a UVEPAR e com a Associação dos Municípios do Paraná, né? Eles pediram para reservar 25% das vagas para o interior, né? Muito importante, inclusive a gente está tendo a oportunidade de falar aqui na Jovem Pan, porque eu sei que vocês atingem o estado todo, né? Então, assim, os vereadores, os candidatos a vereadores, a prefeitos que estão ouvindo, entrem no site compol.com.br /compol Paraná. compolbrasil.com.br, só para corrigir que eu tô com o site aberto aqui. Perdão. A idade, eu tô ficando meio esclerosado. E o bacana, né, Senise, é porque as inteligências artificiais não são inimigas, elas têm que ser bem utilizadas. Acho que a proposta, inclusive, é começar a desmistificar isso, que é o primeiro passo para compreender e depois utilizar bem. Imagina quantos cegos estão vendo, quantos surdos já estão ouvindo, né? A inteligência artificial está revolucionando a nossa era, né? E veio para ficar. A questão é a gente não permitir que o uso malicioso dela cause grandes danos, né? É isso. Gente, muitíssimo obrigado. Espero vocês no Compol. Vai ser sensacional. Eu vou. Pode dar um spoiler? Claro. Gostamos de spoiler aqui. Olha, eu decidi, né? Só para vocês terem ideia do que é a inteligência artificial, o mestre de cerimônia vai ser um robô. Olha aí. Opa! Para inovar desde o início. Estamos acabando, estamos tentando construir e treinar a tempo. Que legal. Né? Porque a gente está querendo um robô descolado e tal. Então... Vamos deixar já marcado aqui, Senise. Você está morando aqui em Curitiba agora, vai ficar mais fácil você vir nos visitar, fazer um debate específico sobre robôs. Eu acho que é bem importante. As pessoas não entendem a importância deles nas relações política, obviamente, mas até pessoais hoje. Não, né? E não só isso, a questão da automatização da comunicação, da comunicação em massa, eles têm 1000 utilidades. A gente usa isso quando você põe a resposta automática do e-mail, do Zap. Agora, eu quero dizer, a Jovem Pan e a Record me encomendaram um estudo, era para me ter trazido já, que é um estudo da presença digital. Eu fiz do Lula e do Bolsonaro, né, para a CNN, e agora eu vou fazer para a Jovem Pan um estudo em Curitiba, a questão da presença digital dos candidatos a prefeito. Eu acredito, não deu tempo de terminar, peço desculpa, era para me ter trazido. Manda pra gente que nos próximos dias era para me ter trazido, mas assim, o Compol tá me consumindo até o último fio de cabelo que eu não tenho. Não, mas não tem problema, você volta aqui outra vez, a gente já deixa aqui agendada a sua volta aqui. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. Marcelo Senise participando aqui com a gente, falando do Compol. Então, só reforçando, dia 15 e 16 de abril, aqui em Curitiba, no canal da música. Marcos Souza, 5 e 12, não temos tempo para mais nada mesmo. É isso, a rede já tá nos chamando aqui. 3 em 1 vai começar já. A gente volta amanhã, hein? Grupo RIC, jornalismo de resultados. Você está ouvindo na Jovem Pan News. RIC Notícias, opinião.